Capítulo 12. Cass. O planejamento prosseguiu até bem depois da meia-noite. Cass estava preocupado com as mudanças no plano e também com a perspectiva de gerenciar o bando de grixas de Nina. Mas, apesar de não ter demonstrado aos outros, havia elementos desse novo plano que despertavam seu interesse. Era possível que Van Eck concatenasse o que os Shu estavam fazendo e fosse ele mesmo atrás dos grixas remanescentes na cidade. Eles eram uma arma que Cass não queria ver no arsenal do mercador. Mas eles não podiam deixar esse pequeno resgate atrasá-los. Com tantos oponentes e a Steadwatch envolvida, não podiam se dar a esse luxo. Depois de algum tempo, os Shu parariam de se preocupar com esses navios de guerra em doca seca e com o Conselho das Marés e os encontrariam no Véu Negro. Cass queria Quay fora da cidade e fora do jogo assim que possível. Por fim, eles colocaram suas listas e esboços de lado. Os restos da refeição improvisada foram retirados da mesa para evitar atrair os ratos do Véu Negro, e as lamparinas foram apagadas. Os outros dormiriam. Cass não podia fazer isso. Ele tinha dito aquilo com convicção. Van Eck tinha mais dinheiro, mais aliados e o apoio de poderio da cidade. Eles não podiam simplesmente ser mais espertos que Van Eck. Tinham de ser implacáveis. E Cass podia ver o que os outros não podiam. Eles haviam vencido a batalha hoje. Planejavam tirar a Inés das mãos de Van Eck e fizeram isso. Mas o mercador ainda estava vencendo a guerra. O fato de Van Eck estar disposto a se arriscar a envolver a Steadwatch e, por extensão, o Conselho Mercante, significava que ele realmente acreditava que era invulnerável. Cass ainda tinha o bilhete que Van Eck havia mandado marcando o encontro em Velgeluk, mas ele era uma prova fraca dos esquemas do sujeito. Lembrou-se do que Pekka Rollins havia dito no Palácio Esmeralda, quando Cass alegou que o Conselho Mercante jamais apoiaria as atividades ilegais de Van Eck. E quem dirá a eles? Um rato de canal da pior escória do Beryl? Não se engane, Breaker. Na época, Cass mal conseguira pensar devido à raiva que sentia cada vez que estava na presença de Rollins. Ela tirava a razão que o guiava, a paciência na qual confiava. Perto de Pekka, ele perdia os contornos de quem era. Não, ele perdia os contornos de quem havia lutado para se tornar. Ele não era os Mãos Sujas ou o Carsbreaker, nem mesmo o tenente casca-grossa dos Drags. Ele era só um garoto motivado por uma chama branca de raiva, uma que ameaçava queimar até as cinzas a pretensão da civilidade que ele mantinha e que havia conquistado a duras penas. Mas agora, apoiado em sua bengala entre os túmulos do Véu Negro, ele reconhecia a verdade das palavras de Pekka. Não era possível ir à guerra contra um mercador proeminente como Van Eck, a não ser que você fosse um bandido com a reputação mais suja do que a sola da bota de um criado de estábulos. Para vencer, Cass precisaria nivelar o jogo. Ele mostraria ao mundo o que já sabia. Apesar de suas mãos suaves e ternos finos, Van Eck era um criminoso, tão ruim quanto qualquer malandro do Beryl. Na verdade, pior, porque sua palavra não valia nada. Cass não ouviu a Inés se aproximar. Ele soube apenas quando ela já estava lá, de pé, ao lado das colunas destruídas de um mausoléu de mármore branco. Ela havia encontrado sabão para se lavar em algum lugar, e o cheiro úmido do El Comedy, aquele toque sutil de forragem e maquiagem de cera, havia sumido. Seu cabelo escuro brilhava na luz da lua, já arrumado em caracóis no pescoço, e seu silêncio era tão completo que ela podia ser confundida com um dos guardiões de pedra do cemitério. Por que a rede, Cass? Sim, por que a rede? Porque algo que complicaria o ataque aos silos que havia planejado e os deixaria 2 vezes mais exposto? Eu não suportaria ver você cair. É que acabei de passar por um bocado de problemas para recuperar minha aranha. Não fiz isso para que no dia seguinte você pudesse rachar a cabeça. Você protege seus investimentos. Sua voz soou quase resignada. Isso mesmo. E está saindo da ilha. Ele devia estar mais preocupado de que ela pudesse adivinhar seu próximo movimento. Rory diz que o velho está ficando inquieto. Preciso ir lá amaciar seu ego. Per Haskell ainda era o líder dos Drags, e Kai sabia que ele gostava das vantagens daquela posição,
mas não do trabalho que vinha no pacote. Com Cass sumido por tanto tempo, as coisas poderiam começar a desandar. Além disso, quando Haskell se irritava, ele gostava de fazer algo estúpido só para lembrar às pessoas quem estava no comando. Devíamos ficar de olho na casa de Van Eck também, disse a Inês. Cuidarei disso. Ele terá reforçado a segurança. O restante permaneceu não dito. Não havia ninguém mais bem equipado para driblar as defesas de Van Eck do que a Espectro. Ele devia dizer a ela para descansar, dizer que ele mesmo estaria vigiando. Em vez disso, ele assentiu e foi para um dos Gondels escondido nos salgueiros, ignorando o alívio que sentiu quando ela o seguiu. Depois do ruído estridente da tarde, os canais pareciam mais silenciosos do que de costume. A água calma de um jeito que não parecia natural. Você acha que a Aduela Oeste vai voltar ao ritmo normal esta noite? A Inês perguntou, a voz baixa. Ela havia aprendido a cautela de um rato de canal quando se tratava de viajar pelas vias fluviais de Quéridon. Duvido. A Steadwatch estará investigando, e os turistas não vêm para Quéridon pela emoção de serem explodidos em pedacinhos. Várias casas perderão dinheiro. Na manhã do dia seguinte, Cass suspeitava que os degraus na frente da Stead Hall ficariam lotados com os proprietários das casas de prazeres e hotéis exigindo respostas. Seria uma cena e tanto. Ótimo. Deixe os membros do Conselho Mercante se preocuparem com problemas além de Jean Van Eck e seu filho desaparecido. Van Eck terá feito algumas mudanças desde que roubamos o Decapel. E agora ele sabe que o Alan está conosco, concordou a Inês. Onde iremos encontrar o velho? Na junta. Eles não poderiam interceptar Haskell na Ripa. Van Eck vinha mantendo a sede dos Dregs sob vigilância, e agora a Steadwatch também devia estar rondando o lugar. O pensamento dos soldados da Steadwatch, revirando seus quartos, remexendo seus poucos pertences, fez a fúria arrepiar a pele de Cass. A Ripa não era grande coisa, mas Cass a havia convertido de um prédio ocupado cheio de vazamentos em um lugar onde era possível dormir depois da bebedeira, ou ficar fora do alcance dos guardas sem congelar o traseiro com o frio do inverno ou ter o sangue sugado por pulgas no verão. A Ripa era dele, não importa o que Per Haskell pensasse. Cass conduziu o Gondel para o Zoverkennel, na borda oeste do Barrow. Per Haskell gostava de receber as pessoas na pousada Clima Justo na mesma noite todas as semanas, encontrando-se com seus amigos para jogar cartas e fofocar. De jeito algum ele faltaria naquela noite, não quando seu tenente favorito desaparecido, havia brigado com um membro do Conselho Mercante e trazido tantos problemas para os Dregs, não quando ele seria o centro da atenção. Nenhuma janela dava para a junta, uma passagem torta que se dobrava entre um cortiço e uma fábrica de souvenir baratos. Era quieta, fracamente iluminada, e tão estreita que mal dava para chamar de ruela o lugar perfeito para uma emboscada. Embora não fosse o caminho mais seguro da Ripa para a pousada Clima Justo, era o mais direto, e Per Haskell jamais resistiria a um atalho. Cass ancorou o barco próximo à pequena passarela, e ele e a Inês ocuparam seus lugares nas sombras para aguardar. A necessidade de silêncio compreendida entre eles. Menos de 20 minutos depois, a silhueta de um homem apareceu na luz da lâmpada na boca do beco, uma pena absurda se destacando na coroa de seu chapéu. Cass esperou até aquela figura estar quase à sua frente antes de avançar. Haskell. Per Haskell rodopiou, sacando uma pistola do casaco. Moveu-se rapidamente, apesar de sua idade, mas Cass sabia que ele estaria armado e estava pronto. Ele deu um cutucão rápido no ombro de Haskell com a ponta da bengala, com força suficiente apenas para enviar uma onda de dormência para sua mão. Haskell grunhiu e a arma escapou de sua mão. A Inês a segurou antes que pudesse atingir o chão e jogou-a para Cass. Breaker, Haskell disse irritado, tentando mexer o braço dormente. Onde diabos você esteve? E que tipo de vagabundo rouba seu próprio chefe em um beco? Não estou te roubando. Só não quero que atire em ninguém antes de termos a chance de conversar. Cass devolveu a arma a Haskell pelo punho. O velho a pegou da mão dele,
o queixo grisalho empinado de um jeito teimoso. Sempre passando dos limites, ele resmungou, enfiando a arma em um bolso da jaqueta xadrez de tecido grosseiro, incapaz de alcançar o coldre com o braço incapacitado. Tem noção do problema que me trouxe hoje, garoto? Tenho, e por isso que estou aqui. A Ripa e o Clube do Corvo estão entupidos da Steadwatch. Tivemos de fechar o lugar todo, e quem sabe quando poderemos começar de novo a trabalhar. O que estava pensando ao sequestrar o filho de um mercador? Foi esse o grande trabalho pelo qual partiu da cidade? Aquele com o qual você supostamente me deixaria rico além dos meus sonhos mais delirantes? Não sequestrei ninguém. Não era estritamente verdade, mas Cass imaginou que as sutilezas passariam batidas por Pé Haskell. Então, em nome de Gazin, o que está acontecendo? Sussurrou furiosamente, saliva voando. Você levou minha melhor aranha, disse ele, apontando para Inês. Meu melhor atirador, minha sangradora, meu melhor valentão. Muzzin morreu. Filho da puta, Haskell xingou. Primeiro Big Bolliger, agora Muzzin. Está tentando estripar minha gangue inteira? Não, senhor. Senhor. No que você se meteu, garoto? Van Eck está jogando um jogo rápido, mas ainda estou um passo na frente dele. Não é o que parece visto daqui. Ótimo, disse Cass. É melhor que ninguém nos veja chegando. Muzzin foi uma perda que eu não previ, mas me dê mais alguns dias e não só a polícia largará do seu pé, como seus cofres estarão tão pesados que você poderá encher sua banheira de ouro e nadar nele. Haskell estreitou os olhos. De quanto dinheiro estamos falando? Aí está, Cass pensou, observando a ganância no olhar de Haskell, a alavanca funcionando. 4 milhões de krugs. Haskell arregalou os olhos. A bebedeira e uma vida difícil no Barrel tinham amarelado as partes brancas. Está tentando me agradar? Eu disse que era um grande roubo. Não importa a altura da pilha de dinheiro se eu estiver na prisão. Não gosto da polícia se metendo nos meus negócios. Nem eu, senhor. Haskell podia zombar dos modos de Cass, mas Cass sabia que o velho apreciava cada gesto de respeito e o orgulho de Cass podia aguentar isso. Uma vez que tivesse sua própria parte do dinheiro de Van Eck, não teria mais de obedecer a outra ordem ou acalmar a vaidade de Pé Haskell. Não teria nos metido nisso se não soubesse que sairíamos dessa situação mais imaculados que garotos de coral e mais ricos que os santos. Tudo o que preciso é de um pouco mais de tempo. Cass não pôde deixar de pensar em Jasper negociando com seu pai e o pensamento não lhe caiu bem. Pé Haskell nunca havia se importado com ninguém além de si mesmo e com o próximo copo de cerveja, mas ele gostava de pensar em si mesmo como o patriarca de uma grande família criminosa. Cass tinha de admitir que nutria certo carinho pelo velho. Ele havia dado a Cass um lugar para começar e um teto, mesmo que coubesse a Cass garantir que ele não vazasse. O velho enganchou os dedões nos bolsos de seu colete, fazendo um grande teatro sobre considerar a oferta de Cass, mas a ganância de Haskell era mais confiável do que um relógio bem cuidado. Cass sabia que ele já estava começando a pensar em maneiras de gastar os krugs. Tudo bem, garoto, disse Haskell. Posso te dar um pouco mais de corda para se enforcar, mas se eu descobrir que está me passando a perna, você vai se arrepender. Cass assumiu uma feição séria. As ameaças de Haskell eram quase tão vazias quanto suas ostentações. É claro, senhor. Haskell bufou. Negócio fechado, disse ele. E a Espectro fica comigo. Cass sentiu a Inês ficar tensa ao seu lado. Preciso dela para o trabalho. O Zirroeder, ele é ágil o bastante. Não para isso. Agora Haskell se eriçou, inflando o peito, a safira falsa de seu pino de gravata cintilando na penumbra. Viu o que Pekka Rollins está fazendo? Ele acabou de abrir um novo salão de jogos em frente ao Clube do Corvo. Cass tinha visto. O Príncipe Kailis, outra joia no império de Rollins, um palácio de apostas substanciais enfeitado em verde e dourado como uma ridícula homenagem à pátria de Pekka Rollins. Ele está invadindo nosso território, disse Haskell. Preciso de uma aranha, e ela é a melhor. Isso pode esperar. Pois eu digo que não pode?
Siga até o Games Bank. Verá meu nome no topo do contrato dela, o que significa que eu digo aonde ela vai. Entendido, senhor, disse Cass. Assim que a encontrar, transmitirei o recado. Ela está bem. Haskell se calou, boquiaberto em descrença. Ela estava bem aqui? Cass se controlou para não rir. Enquanto Per Haskell exibia sua arrogância, a Inês tinha simplesmente se ocultado nas sombras e escalado a parede silenciosamente. Haskell procurou por toda a extensão do beco e olhou para os telhados, mas a Inês já estava longe. Traga-a aqui, Haskell disse furioso. Agora mesmo! Cass deu de ombros. Acha que eu consigo escalar essas paredes? Essa é minha Gangbreaker. Não pertence a você. Ela não pertence a ninguém, disse Cass, sentindo o calor daquela chama branca raivosa. Mas voltaremos a Ripa muito em breve. Na verdade, Jasper seria levado para fora da cidade por seu pai. Nina iria para Ravka. A Inês estaria em um navio sob seu próprio comando, e Cass estaria se preparando para se separar de Haskell para sempre. Mas o velho teria seus Krugs para o confortar. Seu pequeno infeliz arrogante, resmungou Haskell. Um infeliz arrogante que está prestes a torná-lo um dos chefes mais ricos do Barrel. Saia da minha frente, garoto. Estou atrasado para o meu jogo. Espero que as cartas estejam quentes. Cass se moveu para o lado. Mas talvez você precise disso. Ele esticou a mão. 6 balas repousavam em sua palma enluvada. Em caso de briga, Haskell tirou a pistola do bolso e abriu o tambor. Estava vazio. Seu pequeno... Então Haskell deu uma risada estridente e arrancou as balas da mão de Cass, balançando a cabeça. Você tem o sangue do próprio diabo, garoto. Vá pegar o meu dinheiro. E algo mais, murmurou Cass enquanto inclinava seu chapéu e voltava pela arruela em direção ao Gondel. Cass continuou atento, relaxando ligeiramente somente quando o barco deslizou para além das fronteiras do Barrel e para as águas mais calmas que margeavam o distrito financeiro. Aqui, as ruas estavam quase vazias e a presença da Steadwatch era mais esparsa. Quando o Gondel passou por baixo da Ledge Bridge, ele vislumbrou uma sombra se separar da balaustrada. Um momento depois, a Inês se juntou a ele no barco estreito. Ele se sentia tentado a voltar com ela para o véu negro. Ele mal dormia fazia dias e sua perna nunca tinha se recuperado completamente do que havia passado na Corte do Gelo. Cedo ou tarde, seu corpo pararia de aceitar ordens. Como se pudesse ler sua mente, a Inês disse: Posso dar conta da vigilância. Encontro-o mais tarde na ilha. Nem pensar. Ela não se livraria dele tão facilmente. Quer se aproximar da casa de Van Eck por qual direção? Vamos começar na igreja da permuta? Podemos ir para o telhado e ficar de olho na casa de Van Eck. Cass não ficou entusiasmado ao ouvir isso, mas os levou pelo Barry's Canal. Passou pelo mercado e pela fachada ampla do Hotel Geldrenner, onde o pai de Jasper provavelmente roncava alto em sua suíte. Eles atracaram o Gondel perto da igreja. O brilho da luz de uma vela transbordava das portas da catedral principal, sempre aberta e destrancada, dando boas-vindas àqueles que desejassem oferecer orações a Gezen. A Inês poderia ter escalado as paredes externas sem muito esforço, e Cass talvez também tivesse conseguido, mas ele não iria se testar numa noite em que sua perna estava gritando a cada passo. Ele precisava de um acesso a uma das capelas. Você não precisa subir, disse a Inês enquanto eles engatinhavam pelo perímetro e localizavam uma das portas da capela. Cass a ignorou e deu conta da fechadura rapidamente. Entraram discretos na câmara escurecida. Depois subiram 2 lances de escada, as capelas amontoadas umas sobre as outras como um bolo em camadas. Cada uma encomendada por uma família mercante de Kerst diferente. Mais uma fechadura e eles escalaram outra escadaria maldita. Ela se retorcia numa espiral estreita até uma escotilha no telhado. A igreja da permuta foi construída sobre o desenho da mão de Gezen, a vasta catedral localizada na palma da mão, com 5 naves baixas irradiando ao longo dos 5 dedos.
cada ponta do dedo terminando em uma pilha de capelas. Eles subiram as capelas na ponta do mindinho e depois viraram para o telhado da catedral principal. Em seguida, foram até o fim do dedo anelar de Gezen, seguindo seu caminho ao longo de uma montanha denteada de espigões escorregadios e estreitas espinhas de pedra. Por que os deuses sempre gostam de ser idolatrados em lugares altos? Cas murmurou. Quem busca a grandiosidade é o homem, disse a Inês, saltando agilmente como se seus pés conhecessem alguma topografia secreta. Os santos ouvem nossas orações onde quer que sejam ditas. E as respondem de acordo com o humor do dia? O que você quer e o que o mundo precisa são duas coisas que nem sempre estão de acordo, Cass. Orar e desejar são coisas diferentes. Mas são igualmente inúteis. Cass engoliu a resposta. Estava concentrado demais em não despencar para a morte para entrar adequadamente em uma discussão. Na ponta do dedo anelar, eles pararam e observaram a vista. Na parte sul, podiam ver os espirais mais altas da catedral. O mercado, a torre brilhante do relógio do Hotel Geldrener e a longa faixa do Barrows Canal, fluindo por baixo da Zent Bridge. Mas se olhassem para o leste, esse telhado em específico lhes dava uma visão direta do Geldstraat, do Geld Canal, depois dele e da casa majestosa de Van Eyck. Era um bom ponto para observar a segurança que Van Eyck havia instalado em torno da casa e do canal, mas não daria a eles todas as informações necessárias. Teremos que chegar mais perto, disse Cass. Eu sei, disse a Inês, retirando uma corda comprida de sua túnica e amarrando-a ao redor dos pináculos do telhado. Será mais rápido e mais seguro para mim ir sozinha até a casa de Van Eyck. Me dê meia hora. Quando você tiver voltado para o Gondel, terei todas as informações que precisamos. Ele iria matá-la. Você me arrastou até aqui para nada? Seu orgulho te arrastou até aqui. Se Van Eyck notar qualquer coisa errada esta noite, o plano já era. Esse não é um trabalho para duas pessoas e você sabe disso. A Inês. Meu futuro também depende disso, Cass. Não digo a você como arrombar fechaduras ou bolar um plano. Esta aqui é a minha especialidade, então deixe-me fazer meu trabalho. Ela puxou a corda com força. E pense só em todo o tempo que terá para orações e contemplação silenciosa enquanto estiver descendo. Ela desapareceu por sobre a lateral da capela. Cass continuou lá, olhando para o lugar onde ela havia estado segundos antes. Ela o havia enganado. A decente, honesta, devota a espectro tinha sido mais esperta do que ele. Ele se virou para olhar a longa extensão de telhados que teria de atravessar para voltar ao barco. Que você e todos os seus santos sejam amaldiçoados, ele disse para ninguém. Depois percebeu que estava sorrindo. Cass estava em um estado de espírito decididamente menos descontraído quando desabou cansado no Gondel. Ele não se importava com o fato de ter sido descartado, somente odiava o fato de ela estar certa. Ele sabia perfeitamente bem que não estava em condições de tentar se esgueirar pela casa de Van Eyck às cegas aquela noite. Não era um trabalho para duas pessoas, e não era dessa forma que eles agiam. Ela era a espectro, a melhor ladra de segredos do Barrow. Coletar informações sem ser notada era a especialidade dela, não dele. Ele também poderia admitir que se sentia grato por apenas ficar sentado por um momento, esticar a perna enquanto a água batia suavemente nas laterais do canal. Então, por que havia insistido em acompanhá-la? Aquele era um pensamento perigoso, o tipo de pensamento que, para começo de conversa, tinha feito a Inês ser capturada. Posso superar isso, Cass disse a si mesmo. Amanhã à meia-noite, Quay estaria saindo de Caridon. Em questão de dias, todos receberiam suas recompensas. A Inês estaria livre para seguir seu sonho de caçar traficantes de escravos, e ele estaria livre dessa distração constante. Começaria uma nova gangue, uma criada com os membros mais jovens e mortais dos Dregs. Voltaria a se dedicar à promessa que havia feito à memória de George. A tarefa árdua de acabar com a vida de Pekka Rollins aos poucos. E mesmo assim, seus olhos continuavam se voltando para o caminho ao lado do canal,
sua impaciência crescendo. Ele era melhor do que isso. Esperar era parte da vida criminosa em que muitas pessoas erravam. Elas queriam agir em vez de aguentar quietas e coletar informações. Queriam saber instantaneamente sem precisar aprender. Às vezes, o truque para tirar o melhor proveito de uma situação é simplesmente esperar. Se não gosta do clima, você não corre para o meio da tempestade. Você espera até o tempo mudar. Encontra um modo de evitar se molhar. Brilhante, pensou Cass. Então, onde diabos ela está? Alguns poucos e longos minutos depois, ela saltou silenciosamente para dentro do gondel. Conte-me, disse ele enquanto os colocava em movimento pelo canal. Alice continua no mesmo quarto no segundo andar. Tem um guarda de vigia do lado de fora da porta dela. E o escritório? Mesmo local, bem no final do corredor. Ele instalou fechaduras Skyler em todas as janelas externas da casa. Cass deixou escapar um suspiro irritado. Isso é um problema? Ela perguntou. Não. Uma fechadura Skyler não impede nenhuma chave mestra que valha o quanto custa, mas elas consomem tempo. Não conseguia entendê-las, então tive de esperar o empregado de cozinha a abrir a porta dos fundos. Ele tinha feito um trabalho capenga ensinando a abrir fechaduras. Ela poderia dominar uma Skyler se dedicasse a isso. Eles estavam fazendo entregas, a Inês prosseguiu. Pelo pouco que consegui escutar, eles estão se preparando para uma reunião com o Conselho Mercante amanhã à noite. Faz sentido, disse Cass. Ele vai interpretar o papel de pai preocupado e irá convencê-los a colocar mais membros da Steadwatch na busca. Eles atenderão o pedido? Não tem motivos para negar isso, e todos eles estão recebendo avisos em tempo de varrer para baixo do tapete suas amantes ou qualquer outra coisa que não queira que seja descoberta numa batida. A situação no Barry não será boa. Não, disse Cass, enquanto o gondel corria sobre o banco de areia raso que cercava o véu negro e entrava na névoa da ilha. Ninguém quer os mercadores se metendo nos nossos negócios. Alguma ideia de que horas será esse pequeno encontro do conselho? Os cozinheiros estavam cochichando sobre ter que preparar uma mesa completa para o jantar. Pode ser uma boa distração. Exatamente. Aí estavam eles em sua melhor forma, com nada além de trabalho entre eles, trabalhando juntos, sem complicações. Ele devia deixar as coisas assim, mas precisava saber. Você disse que Van Eck não a machucou. Conte-me a verdade. Eles alcançaram o abrigo sob os salgueiros. A Inês manteve os olhos nos galhos brancos pendentes. Ele não me machucou. Eles saíram do gondel, garantindo que ficasse completamente camuflado, e seguiram para a costa. Cass seguiu a Inês, esperando, deixando seu clima mudar. A lua estava começando a se pôr, pintando os túmulos do véu negro, um horizonte em miniatura gravado em prata. Sua trança havia se desenrolado em suas costas. Ele se imaginou envolvendo-a em sua mão, esfregando o polegar sobre o padrão do seu trançado. E depois o quê? Ele afastou o pensamento. Quando estavam apenas a poucos metros do casco de pedra, a Inês parou e observou a névoa que envolvia os galhos. Ele ia quebrar as minhas pernas, disse ela. Esmigalhá-las com uma marreta para que nunca se curassem. Os pensamentos sobre o luar e cabelos sedosos evaporaram em um raio negro de fúria. Cass viu a Inês puxar a manga do antebraço esquerdo, onde um dia houve a tatuagem do Menager. Ele fazia muito pouca ideia do que ela havia suportado lá, mas sabia o que era se sentir impotente, e Van Eck tinha conseguido fazê-la se sentir assim novamente. Cass teria de encontrar uma nova linguagem de sofrimento para ensinar aquele mercador presunçoso e filho da puta. Jasper e Nina tinham razão. A Inês precisava descansar e de uma chance de se recuperar após os últimos dias. Ele sabia como ela era forte, mas também sabia o que ser mantida em cativeiro significava para ela. Se não estivesse sentindo bem para o trabalho... Estou pronta para o trabalho, disse ela, ainda de costas para ele. O silêncio entre os dois foi abismal. Ele não podia atravessá-lo.
Não podia atravessar a linha entre a decência que ela merecia e a violência que seu caminho demandava. Se tentasse, poderia acabar matando os dois. Podia apenas ser quem ele era de verdade, um garoto sem nenhum conforto para oferecer. Então, daria a ela o que podia. Vou abrir Van Eck ao meio, disse ele calmamente. Darei a ele uma ferida que não possa ser costurada, uma da qual ele nunca consiga se recuperar, do tipo que não pode ser curada. Como a que você sofreu? Exato. Era uma promessa, uma confissão. Ela respirou fundo. As palavras vieram como uma série de tiros, de fogo rápido, como se ela se ressentisse do próprio ato de falá-las. Eu não sabia se você viria. Cass não podia culpar Van Eck por isso. Cass havia construído a dúvida nela com cada palavra fria e pequena crueldade. Somos sua equipe, Inês. Não deixamos os nossos para trás à mercê da escória mercante. Não era a resposta que ele queria dar. Não era a resposta que ela queria ouvir. Quando ela se virou para ele, seus olhos brilhavam de raiva. Ele ia quebrar as minhas pernas, disse ela, queixo para o alto, o tremor sem disfarces em sua voz. Você teria ido me buscar mesmo assim, Cass? Se eu não pudesse escalar uma parede ou andar por uma corda bamba? Se eu não fosse mais a espectro? Mãos sujas não iria. O garoto capaz de realizar esse plano com eles, receber o dinheiro, mantê-los vivos, faria a cortesia de sacrificá-la, acabar com o sofrimento dela e em seguida aceitaria suas perdas e seguiria em frente. Eu teria ido atrás de você, disse ele, e quando viu o olhar desconfiado que ela lhe lançou, disse de novo: eu teria ido atrás de você, e se eu não pudesse andar, rastejaria até você, e não importa o quanto estivéssemos machucados, nós lutaríamos juntos para escapar, facas em punho, pistolas ardendo, porque é isso que fazemos, nunca paramos de lutar. O vento soprou, os ramos dos salgueiros sussurraram, um som malicioso e fofoqueiro. Cass manteve os olhos fixos nos dela, viu a lua refletida neles, foi-se gêmeas de luz. Ela estava certa ao desconfiar, mesmo dele, especialmente dele. Desconfiar era o jeito de sobreviver. Por fim, ela assentiu, abaixando um pouco o queixo. Eles voltaram para a tumba em silêncio. Os salgueiros seguiram murmurando.